Boa noite a todos. Hoje nós vamos apresentar sobre obras costeiras. O nosso grupo é formado pela Bianca, pela Gabriela, a Isabela, a Isabelle e a Mariana. Nós vamos começar apresentando o que são obras costeiras. Elas são construções que estão ligadas diretamente às necessidades das atividades humanas, podendo ter diferentes funções específicas. E de acordo com Alfredine Arasaki, em 2009, podem ser agrupadas em dois tipos de categorias: as obras de defesa do litoral e as obras de abrigo portuário. E agora, o que são considerados zonas costeiras? A zona costeira corresponde à zona de transição entre o domínio continental e o domínio marinho. A ação mecânica das ondas, das correntes e das marés são importantes fatores modeladores das zonas costeiras. E essa energia das ondas vai modulando continuamente a faixa costeira e, como resultado dessa ação, origina-se as formas de erosão e as formas de deposição. As obras de proteção costeira são classificadas de acordo com seu posicionamento. Tem o objetivo de proteger a costa do tanque direto das ondas. Agora eu vou citar alguns exemplos. Enrocamentos. É utilizado para proteger estruturas que estão em dunas muito próximas ao nível do mar. São basicamente estruturas de substrato rochoso, rente à linha de costa. São feitas para proteger construções de zonas de erosão. Tem como efeito diminuir a praia arenosa e a construção de um paredão, tornando a praia mais submersa, mais inclinada, substituindo a areia por rochas. Tem também os mules. O mule é uma obra marítima de engenharia hidráulica, que consiste numa estrutura costeira alongada e que é introduzida nos mares ou no oceano, apoiada no leito submarino, pelo próprio peso das pedras ou blocos de concreto especiais, emergindo da superfície aquática. É uma longa e estreita estrutura que se estende em direção ao mar. Temos também o quebra-mar, construções que recebem e dissolvem o impeto das ondas, das correntes, tendo como principal função a proteção de embarcações que se recolhem num porto, numa baía, nas costas, de uma maneira geral. Sua diferença para a estrutura do mule é por não possuir ligação com a terra. Suas extremidades são totalmente dentro da água. Os espigões estão entre as obras de proteção costeira das mais utilizadas para o controle de erosão marinha. Eles podem ser utilizados isoladamente, em grupo e associados às outras obras, por exemplo, obras longitudinais aderentes, destacadas a alimentação artificial de praias. Em geral, são estruturas perpendiculares ou quase perpendiculares à linha da costa, podendo surgir às vezes em forma de Y, T ou Z, que provocam fenômenos de difração, que podem permitir o acúmulo de areia e seu enraizamento. Os espigões podem ser permeáveis ou impermeáveis, de acordo com o tipo de núcleo que os constitui. As obras de abrigo portuário servem para proteger áreas do porto e os navios atracados que estão nele, contra as ondas de gravidade geradas pelo vento ou correntes, tendo sua finalidade como exemplo a proteção de canal de acesso de portos, criação de uma bacia ou a defesa do litoral. Sendo assim, se cria um local protegido sem perturbação do mar para o funcionamento do porto. Um exemplo de obra portuária é os quebra-mares, que são estruturas transversais em relação à costa e que possuem suas extremidades dentro d'água. Elas servem para reter os sedimentos para que não haja erosão na área. Outros exemplos são os moles e espigões costeiros. Bom, agora vamos entender um pouco como funciona a erosão costeira. Ela é um processo natural que afeta grande parte das praias do mundo e basicamente ocorre quando a taxa de remoção de sedimentos é maior do que a de deposição, ou seja, quando a praia perde mais sedimentos do que ela recebe. E muitos fatores podem causar esse desequilíbrio entre o que chega na praia e o que sai, como tempestades, elevação do nível do mar,
falta da fonte de sedimentos, correntes paralelas à costa e entre outros. E o resultado desse desequilíbrio é a migração da linha da costa em direção ao continente. Então, um terreno que, por exemplo, hoje está bem longe da praia, no futuro ele pode ser a praia, ele pode se tornar a própria praia. E nesses exemplos, nessas fotos, podemos ver praias que sofreram essa erosão e tiveram a linha da costa recuada, tiveram um recuo da linha da costa. Nesse primeiro exemplo, podemos entender melhor como acontece a erosão. O rio começa a secar e, com o tempo, a quantidade de areia que chega ao mar diminui. Então, com essa falta de transporte do sedimento pelo rio, o mar começa a carregar a areia da própria foz e vai gerando essa erosão, como no caso desse exemplo que acontece em Conceição da Barra, no Espírito Santo. Já nesse segundo exemplo, também no Espírito Santo, podemos ver que a região é ocupada por muitas casas e obras de engenharia. E se essas construções impedirem a troca de areia, o mar vai buscar um equilíbrio e vai retirar todo o sedimento dessa restinga ou dessa duna que foi ocupada pelas construções, fazendo com que essas construções sejam atingidas. Então, apesar de ser um fenômeno natural, a erosão pode ser considerada como um problema, a partir do momento em que causa perdas e danos a propriedades e construções, sejam elas públicas ou privadas. Em 85, Bird publicou um estudo mostrando que 70% da linha da costa do mundo encontrava-se em retração. E levando isso em consideração, que a grande maioria das pessoas vive no ambiente costeiro, onde se localizam os maiores centros urbanos, podemos notar que muitos são afetados pelas consequências desse fenômeno. Com a intenção de mitigar os efeitos da erosão costeira ou tornar as costas mais propícias ao desenvolvimento de atividades como agricultura, ocupação e navegação, foram então criadas as obras costeiras. Agora vamos falar sobre os tipos de obras costeiras. Antes de mais nada, precisamos falar das pré-condições para determinar o projeto de obra. Para um projeto de obra ser estabelecido, é necessário considerar alguns aspectos primordiais. Segundo Alfredini e Arasaki, 2009, um projeto de obra de defesa litoral, por exemplo, é estabelecido de acordo com os aspectos básicos necessários, que são o econômico, ao que corresponde a relação custo-benefício, o ambiental, que está associado à questão socioeconômica, ecológica e estética, e por último a segurança de que a obra influencie minimamente nas áreas ao redor, evitando expor ou agravar os processos erosivos existentes. Como tipos de obras costeiras, nós temos as obras de defesa do litoral e as obras de abrigo portuário. De acordo com Alfredini e Arasaki, os tipos mais comuns de obras de defesa do litoral são espigões, quebra-mares, obras longitudinais aderentes como muros, paredões, enroscamento e alimentações artificiais de praias. As obras longitudinais aderentes são utilizadas para estabelecer o limite da praia em encostas que não possuem proteção natural adequada. As funções dessas estruturas são resistir à ação de ondas desde fracas a severa e reprimir inundações em ocorrências de eventos meteorológicos extremos. Os quebra-mares são estruturas construídas distante das praias, em posição paralela, podendo ou não ser submerso. Sua função é interferir sobre as ondas dissipando sua energia antes de alcançarem a praia, reduzindo assim o seu poder erosivo. Os espigões são construções transversais, fixados na costa, estendido do pós-praia até atingir a faixa de arrebentação, atuando diretamente sobre o transporte de sedimento litorâneo na zona em que ele é mais expressivo. A alimentação artificial de praias consiste em abastecer artificialmente a faixa da costa, estabilizando e ampliando praias sujeitas à erosão. Sua função visa interferir no balanço sedimentar, reestabelecer o transporte sedimentar litorâneo e assumir características de proteção. O porto é uma estrutura de grande importância econômica, sendo um dos principais meios de trocas comerciais entre os países. Segundo a Agência Nacional de Transporte Aquaviário, o porto corresponde
a toda a área que compreende instalações portuárias, tais como ancadouro, docas, cais, pontes, piers, terrenos, armazéns, edificações, vias de circulação interna, assim como infraestrutura de proteção, o acesso ao porto com guias correntes, quebra-mares, eclusas, canais, bacias de evolução e áreas de fundeio. Agora nós trouxemos alguns gráficos demonstrativos sobre obras costeiras por categoria e obras costeiras por tipologia. Com a maior área do gráfico, em obras costeiras por categoria, representando 50%, temos a defesa do litoral. Já nas obras por tipologia, podemos ver que 42% representa a obra longitudinal aderente. Agradecemos pela atenção de todos e espero que tenham gostado. Uma boa noite.